A você que me assiste, graça e paz em Cristo. No estudo de hoje, falaremos da fé do centurião de Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade galileia situada à margem do lago de Tiberíades, próximo à foz do rio Jordão, onde Jesus, durante um certo tempo, fixou a sua residência. Centurião era o comandante oficial responsável por um grupo de 100 soldados. Portanto, os soldados deviam obedecer prontamente às ordens do centurião. Depois desta pequena explicação sobre a cidade de Cafarnaum e sobre o centurião, vamos hoje falar acerca do que aconteceu lá em Cafarnaum com o centurião, um episódio escrito no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, versículos 5 a 13. Mas antes que falemos disso, eu convido a si para fazermos uma oração. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer por mais um dia de vida e proteção. Agradeço-te pela proteção de vidas humanas contra a pandemia do coronavírus. A ti peço, ó Pai, ajuda e consolação a milhares de pessoas e famílias diretamente afetadas pela Covid-19. Pai, abençoa todos aqueles que colocam suas vidas, orando ou intercedendo, prestando socorro ou buscando solução para combater este mal. Assim que vou falar da Tua palavra, ó Pai, peço que o Espírito Santo guie a mim e aqueles que estiverem me acompanhando para melhor proveito, em nome de Jesus. Amém. O centurião de Cafarnaum. Aqui conta-se a história que aconteceu com um chefe de exército que vivia lá, que estava em Cafarnaum, uma cidade onde também, como está escrito na palavra de Deus, Jesus, após a prisão de João Batista, Jesus passou a morar algum tempo em Cafarnaum. O que aconteceu é que tinha um dos seus empregados doente. Então ele procurou Jesus, foi ter com Jesus, pedindo para que, na verdade, pudesse socorrer o seu criado. Naquele mesmo instante, Jesus prontifica-se a ir para a casa do centurião para curar o seu empregado. Jesus disse: eu irei curá-lo. Prontamente Jesus fez isso. Mas o centurião, de uma forma muito humilde, fez a questão de dizer que não era digno de receber a visita de Jesus na sua casa e que bastava apenas uma palavra de Jesus Cristo que o seu criado ficaria curado. Portanto, o Mestre Jesus surpreendeu-se com a demonstração de humildade, pois o centurião lhe respondeu, como disse: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize somente uma palavra e o meu criado ficará curado. Portanto, aqui estamos diante de um homem de fé, de um homem que nem era judeu, era um romano, era um gentio, mas que demonstrou uma fé tão poderosa que fez o Senhor Jesus Cristo ficar maravilhado. Nisto, nós vemos o centurião como uma pessoa cuja fé pode nos trazer grandes lições. Por isso, o nosso assunto de hoje é fé
com grandes lições. Muito bem. Neste momento, o centurião demonstra ser um homem de muita fé. E a fé é uma condição para uma pessoa receber a bênção de Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, neste momento nós vimos o centurião exercendo uma fé e esta fé agradou a Jesus Cristo. A esse homem bastava naquele momento ouvir a palavra de Jesus, de que curaria seu criado, bastava que Jesus desse apenas uma palavra e o criado ficaria curado. Tanta fé, não é? Que esse homem tinha, que nem precisava de visita do mestre. Será que você tem esse tipo de fé? Será que você já exerceu alguma vez esse tipo de fé? Será que a fé tem sido o seu estilo de vida, teu estilo de relacionamento com Jesus? Então, lições de uma grande fé. Ao analisarmos a fé do centurião, podemos tirar 3 lições, que são: 1. Rogar a Jesus crendo que Ele é a solução. Outra, acreditar que Jesus pode realizar um milagre. E uma terceira lição, que é, através da fé, sempre termos a resposta divina, a resposta de Deus. Ora bem, falemos da primeira lição, que é rogar a Jesus, crendo que Ele é a solução. Portanto, rogue a Jesus. Se você tem fé, rogue a Jesus, crendo que Ele é a solução. Como podemos ver no texto que eu citei, no versículo 5 de Mateus capítulo 8, versículo 5, está escrito: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Veja só, o centurião chegou perto de Jesus e rogou, pediu de uma forma muito forte. Rogar é pedir, portanto, de uma forma tanto que mostra uma grande necessidade. Como quem diz: por favor, Senhor, por favor. Então, naquele momento, o centurião chegou a Jesus. E ele chegou para ser ouvido, chegou para ser atendido. Então, chegue a Jesus, que Ele vai lhe ouvir. Também nesta primeira lição, podemos ver no versículo 6, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Ele diz ao Senhor, diz a Jesus, veja, era um grande chefe, mas chama Jesus de Senhor e diz: Senhor, o meu criado está passando mal em casa, ele está paralítico. Ele diz aqui que está violentamente atormentado, quer dizer, era uma doença que estava atormentando, estava numa grande aflição, por isso ele foi rogar a Jesus. Então, isto aqui, ele estava apresentando o motivo da aflição que tinha o centurião. Então, quando alguém vai a Jesus, quando alguém vai ter com Deus, no momento da aflição, tem que apresentar o motivo da sua aflição. Por isso, diga para Jesus qual é o motivo da sua aflição. Você está sofrendo, você está passando dificuldades, você está passando... Então, tem que apresentar a Deus o motivo que lhe faz ficar aflito. Diga para Jesus qual é o motivo da sua aflição. No versículo 7, diz: Eu irei e lhe darei saúde. Jesus é que responde. Logo que ele pede,
ele informa que, na verdade, o seu criado está gravemente doente, atormentado, como ele disse. Jesus se prontifica naquela hora: eu irei curá-lo, eu vou lá curar a ele. Então isto o que é que nos diz? Temos que contar com Jesus, que ele vai dar a solução. Quando nós apresentamos a Jesus uma questão, temos que saber que ele vai dar a solução. Por isso conte com Jesus, que ele vai dar o que você pede. Está escrito em Mateus 7,7, né? Pedi, dar-se-vos-á. Então conte com Jesus, que ele vai dar o que você pede, que Jesus vai dar a resposta. Tem que ter fé. A fé é isto, é contar com a resposta. Quando a gente vai a Deus com fé, a gente vai a Jesus com fé, é contar com a resposta de que a gente vai receber. Conte com Jesus. A segunda lição é acreditar que Jesus pode realizar o milagre. Portanto, tem que acreditar que Jesus vai realizar o milagre. É acreditando que as coisas acontecem. Às vezes a gente pede, mas não acredita no milagre, não acredita na cura, não acredita na operação de Jesus, não acredita na ação de Deus sobre a situação que nós atravessamos. Mas este centurião nos dá o exemplo, nos mostra um exemplo de fé. Fé é acreditar. No versículo, eu queria dar aqui o versículo 8, diz: o centurião respondeu, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Ele disse: apenas uma palavra de Jesus vai fazer com que o seu criado seja sarado, seja curado. Ele acreditou. Então, mas como é que falou? De uma forma muito humilde. Ele não foi arrogante, ele não fez barulho, ele não gritou tanto. Então, nossa humildade opera reações favoráveis de Deus. Isso queremos saber. A sua humildade, a humildade que o ser humano tomar perante Deus, isso favorece a reação de Deus. O poder divino está acima de qualquer autoridade. Se Deus quiser que agora mesmo haja tsunami aqui, vai acontecer. Se Deus quiser que haja sol abrasador, vai acontecer. Ninguém pode impedir isso. E se Deus quiser que esta pandemia de coronavírus pare, vai parar sim. Porque Deus é acima de qualquer autoridade. Nós temos a nossa parte. Tem várias autoridades. Você tem autoridade. Acima de você tem uma autoridade. Mas estas todas as autoridades têm acima de si a autoridade de Deus. Ouçamos aqui o versículo 9. Diz: pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. E a outro: meu criado, faz isto, e ele o faz. Não é? Portanto, acima de qualquer autoridade está a autoridade de Deus. Saiba disso. Nós aprendemos com esse homem que o poder divino está acima de qualquer autoridade. Também no versículo 10, vemos escrito o seguinte: e maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Portanto, Jesus ficou maravilhado. Toda a postura de fé é elogiada pelo Senhor. Aquele homem tomou uma postura. A sua fé foi tão poderosa, a sua fé foi tão espontânea, foi tão forte que maravilhou a Jesus. Então, quando nos dirigirmos ao Senhor, quando nos dirigirmos a Deus, temos que tomar uma postura de fé. E Deus vai elogiar a nossa postura.
Terceira lição: através da fé sempre temos a resposta divina. Vejamos o que aconteceu. O centurião rogou, o centurião humilhou-se diante de Jesus, o centurião mostrou uma fé poderosa que fez Jesus ficar maravilhado. Então, qual foi o resultado disto? Uma resposta de Deus, uma resposta divina. Através da fé, sempre temos uma resposta divina. Isto podemos encontrar alguns os exemplos disso nos versículos 11 e diante. O versículo 11 diz: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Não é? Através da fé temos a resposta divina. Neste momento, Jesus mostra que aquele centurião, ele não era um judeu, era um gentio, mas por causa da sua fé, ele já tinha o direito de estar na presença do Senhor. Ele tinha o direito de ser atendido pelo Senhor. Toda a postura de fé elogiada pelo Senhor. Não é? Nós vimos isso. Nós vimos isso. Então, nós aqui estamos aprendendo aquilo que a palavra do Senhor quer nos transmitir com aquilo que este homem, o centurião, fez, da forma como se dirigiu, a sua humildade. Então, ele fez, na verdade, com que, portanto, a resposta viesse através da fé. Sempre temos uma resposta divina. No versículo 12, encontramos o seguinte: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui aprendemos também que aqueles que não têm fé, aqueles que não seguem o caminho agradável a Deus, aqueles que rejeitam o Senhor, mesmo sendo judeus, mesmo sendo aqueles que estão, mesmo sendo crente, mas se você não pratica, não exerce uma fé em Deus, vai ter dificuldades. Se você vive no pecado, se você vive desagradando ao Senhor, vai ter o tratamento próprio. Ou seja, nós aprendemos com esta palavra aqui que os incrédulos ao poder divino sofrerão castigos eternos. Aqueles que não acreditam no poder divino, espiritualmente, esses vão sofrer. Pode sim viver muito bem nesta terra, ter tudo que o seu coração deseja, mas quanto a pessoa for incrédula, quando você for incrédulo, não acreditar no poder divino, no poder de Deus, vai sofrer o castigo eterno. Quem fala isso é o Senhor Jesus. Está escrito aqui. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E finalmente o versículo 13 nos diz aqui: então, disse Jesus ao centurião. Vamos ouvir o que Jesus disse: vai, e como creste te seja feito. Vai. E como você acreditou que eu tenho poder, você acreditou que eu não preciso ir para a sua casa, você acreditou que, na verdade, a cura pode acontecer, então vai, assim seja feita. A sua fé seja honrada, a sua fé tenha valor. E diz a palavra, e naquela mesma hora, diz a palavra, naquela mesma hora que Jesus diz, vai, e como creste te seja feito, diz, e naquela mesma hora, o seu criado sarou. Jesus fala, o criado é curado. Então, este é o poder da fé. O que nós aprendemos com este homem,
aprendemos com este centurião foi a demonstração de uma fé bastante poderosa, uma fé que opera milagres, uma fé que vale a pena. Nós aprendemos com esta fé do centurião de Cafarnaum, que tem fé com grandes lições. Portanto, vamos praticar. 3 lições aqui aprendemos. Rogar a Jesus crendo que Ele é a solução. Acreditar que Jesus pode realizar o milagre. E através da fé sempre temos a resposta divina. Que Deus grandemente nos abençoe. Até a próxima.